Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teorias, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Eu quero começar e hoje eu quero conversar com vocês por que é tão difícil superar alguém. Já se perguntou isso? Por que parece que alguns relacionamentos terminam e a gente tem dificuldade de terminar? Algumas pessoas passam por términos e rapidamente seguem as suas vidas, mas a gente vê que algumas outras pessoas ficam presas naquela relação por meses, às vezes por ano, e às vezes acontece da pessoa ficar presa numa relação a vida inteira. Né? A gente vê muito disso na nossa cultura quando a gente olha para os relacionamentos do vai e volta, as relações chicletes. Parece difícil terminar. Eu acho que um caso aí muito conhecido é o caso da Maiara, né? Da cantora Maiara Maraíza. Ela tinha um ex-namorado, Fernando, e eles terminaram e voltaram 12 vezes em 4 anos, para você ter noção. O que acontece, né? Por que isso acontece? E eu quero me aprofundar nisso aqui hoje com vocês. Quando eu falo de superar alguém, eu não estou falando que é esquecer. A ideia de superação em termos de esquecimento, não sei que você sofra um acidente grave, cerebral, que você vai ter perda de memória, a gente não vai esquecer. A superar alguém, superar um relacionamento, conseguir sair daquele lugar, é você conseguir integrar uma experiência que também envolve perda, né? Porque términos envolve perdas. Quando você perde alguém, então isso vai acontecer. Sem que você entre novamente numa relação semelhante. Porque o que acontece? Muitas mulheres às vezes são criticadas, por exemplo, que elas têm dedo podre. Já ouviu essa expressão? Ai, fulana tem um dedo péssimo para escolher pessoas. Ela tá num relacionamento, aquela pessoa maltrata ela, rejeita ela, não quer nada com ela. Ela termina, ou terminam com ela, né? Passa um pouquinho, ela tá num relacionamento igual, e ela tá num outro relacionamento igual. O que acontece? Tem pessoas que nem saem do relacionamento, ficam no vai e volta por anos, e tem pessoas que começam a fazer troca de relacionamento, mas parece que a pessoa está trocando 6 por meia dúzia, né? De alguma maneira, você até pensa, a pessoa superou aquela última perda, aquele último término, por quê? Como que a pessoa consegue sair daquela relação e a pessoa consegue entrar numa nova relação exatamente igual? As pessoas não escolhem isso e as pessoas sofrem muito frente a términos. Uma das coisas difíceis, né? Falei um pouco disso na semana passada, é a dificuldade que nós temos de lidar com perdas e muitas vezes perdas que são até necessárias, a gente precisa passar por elas. Ainda assim é difícil. Quando a gente fala em relacionamento, né? Principalmente o relacionamento amoroso, esse rompimento, ele vai gerar uma experiência no indivíduo que é uma experiência corporal, uma experiência de sentir, às vezes no nível que ele nem conhecia ainda. Olha, isso aqui é interessante. Um estudo de 2011 vai tentar mostrar um pouco isso e eles vão pegar pessoas nesse estudo que tinham vivenciado términos indesejados, ou seja, não queriam terminar, o outro terminou. Quando eles começam a investigar o que está acontecendo dentro dessas pessoas, uma das coisas que eles observaram é que no momento que eu tenho um término, uma perda indesejada, eu não queria estar terminando e esse outro está vindo e está fazendo isso comigo, isso vai acionar dentro de nós a rejeição social e, consequentemente, a gente começa a ter uma experiência de dor física. Então, as regiões do nosso cérebro que controlam a dor começam a nos avisar que está doendo. Então, a experiência sente, a pessoa sente a vivência de um término, né? Que ela está se vendo, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada. Frente a essa dor, o que nós fazemos? O que você acha que a gente faz? Nós não gostamos de sentir dor, ainda mais de rejeição. A consequência disso é que a gente vai entrar numa série de comportamentos para tentar evitar essa sensação de rejeição e de dor e de abandono. A gente vai entrar num ciclo muitas vezes e isso vai nos manter em algumas relações que nós queremos superar, mas quando você tem um término, a dor que aquilo produz ela é tão intensa
que parece que é mais importante eliminar aquela dor do que efetivamente superar aquela relação, ok? Agora, por que é tão difícil? Por que tem relacionamentos que a pessoa fala, não quero nada com você, e você pensa, graças a Deus, que eu não vou precisar terminar, se a pessoa terminou, ela tá indo embora. Ou pessoas que a gente perdeu ao longo da nossa vida, que as pessoas saíram e parece que não fez diferença nenhuma. Enquanto outras perdas e outros términos a gente vivencia numa intensidade emocional, numa dor emocional, que quando a gente vê, a gente está preso naquele ciclo, a gente está preso naquele lugar. E uma das coisas que a gente precisa se perguntar é, será que é a pessoa ou será que é o tipo de relação que faz com que isso aconteça? Porque a verdade é que existem algumas relações que elas funcionam, como a gente fala, de maneiras intermitentes. O que é isso? Eu tenho afeto quando? Eventualmente. Ora eu tenho afeto, ora eu não tenho afeto. Então, de vez em quando eu vou atrás dessa pessoa e ela quer estar comigo e ela está super disponível para mim. E eventualmente eu vou atrás dessa pessoa e ela está me rejeitando, ela está negando, ela está me humilhando, ela está dizendo que ela não quer. Diante dessa incerteza, olha que coisa interessante, diante dessa intermitência que a relação me proporciona, o nosso cérebro aprende que, ok, o afeto vem, mas para você conseguir ter o afeto, você vai precisar da dor também, porque hora vem, hora não vem. Quando o nosso cérebro passa a entender esse padrão como um padrão normal de afeto e de amor, o que a nossa mente vai fazer é o nosso comportamento vai se tornar ainda mais insistente naquilo ali. Porque olha só, eu até falei isso algumas semanas atrás, que normalmente a gente vai tentar fugir da incerteza. Então, diante de situações que eu não tenho muita certeza, normalmente eu quero me escapar, porque isso vai me gerar ansiedade, isso vai me gerar angústia. A gente não quer ficar muito tempo aí. Só que a questão é que quando a gente fala das relações e desse afeto que o outro me recebe, muitas vezes esse padrão de amor começou a ser ensinado para mim lá na minha infância, numa mãe que ora era disponível e ora não era disponível. Quando eu tenho essa relação que o amor vem também, às vezes, com controle, por exemplo, né? O amor vem com paixão, carinho, afeto, cuidado, mas ele também vem com opressão, ou invalidação, ou humilhação, ou coisas desse tipo. Eu começo a entender que esse é o normal. Consequentemente, quanto mais instável é essa relação, mais eu quero, mais eu continuo. Aí, imagina que você já tem um relacionamento assim, de brigas, né? Pazes, tudo é sempre muito intenso, essas relações. E aí você tem um término de relação. Termina. Acabou o namoro, a pessoa falou que não quer mais, que não quer mais aquele relacionamento. Ou você tá num relacionamento e chega uma hora que você fala, isso aqui não tá legal pra mim, eu preciso sair. E você sai. Só que a partir desse momento que você perde esse vínculo e você vai começar a vivenciar essa série de dores, o que você faz? A nossa cultura, a gente está num momento que todo mundo está querendo ser muito maduro, né? A gente fala muito das nossas emoções. Então, uma das coisas que é falado muito é, não, você precisa terminar e você tem que ser amigo da pessoa. Aí você continua vendo a pessoa, você continua seguindo a pessoa nas redes sociais. De vez em quando você tem uma recaída. No dia que um dos dois bebe demais, rola uma mensagem na madrugada e o outro cede. E aí, né, de algumas recaídas aí nasceram filhos, desses últimos encontros ou as despedidas que aconteciam. Quando a relação termina, mas você continua em alguma medida alimentando o vínculo e eventualmente você vai lá e vocês caem, vocês transam e vocês conversam lá, conversas quentes novamente, isso te excita, e aí você fala depois que você não quer isso, aí para e daqui a pouco acontece de novo. É exatamente essa intermitência que nos mantém nesse lugar. Porque, em alguma medida, quando nós temos um término e eu preciso superar alguém a partir dali, né? Eu preciso soltar. Eu preciso soltar? Soltar o quê? Soltar o que era, soltar o que a minha vida era naquele momento. E aí, uma das coisas que acontece é que é difícil soltar, porque soltar significa, sim, agora cair no vazio.
Soltar significa precisar começar a lidar com emoções que eu não gosto de lidar, com a angústia, com a rejeição, né? Com todos os sentimentos que vêm de dúvidas, às vezes ao meu próprio respeito, a respeito do que vai ser esse mundo. A gente fica preso naquele lugar. A gente não quer soltar, a gente não quer desapegar. Quando eu tenho, e aí olha que interessante isso, por que eu não quero soltar? Porque existe afeto. Esse estudo que fizeram em 2011, identificando que essas pessoas se sentiam rejeitadas e sentiam dores emocionais frente a um término, ele também identificou que no momento que a pessoa sentia dor, ela estava sentindo dor porque ela ainda tinha amor. Então, ao mesmo tempo que a área da rejeição era ativada no cérebro da pessoa e de dor, a gente também viu o campo do desejo aberto. Por que eu não solto uma relação? Porque tem afeto? Porque tem amor? Você fica anos dentro de um casamento e termina? É difícil, porque apesar de todos os problemas que fazem você decidir sair daquele lugar, ainda tem afeto. O problema começa a acontecer não é porque a gente não sente, é porque nos momentos que a gente começa a vivenciar essa falta do amor do outro em relação a nós, a gente vai começar a experienciar e a viver as primeiras sensações de extinção. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma outra maneira para você. Esses dias minha esposa estava me perguntando uma série de coisas e entre muitas coisas que ela estava me perguntando, ela ficou me perguntando de outros relacionamentos que eu já tive. E eu fui falar do primeiro namoro que eu tive. E ela falou como foi, começou a me perguntar. Eu falei, foi um namoro curto, que durou muito tempo. Ela falou, como assim? Nós namoramos pouco tempo, nós namoramos 6 meses, talvez até um pouco menos que isso. Mas nós ficamos juntos quase 5 anos. Essa é a característica do quê? Tá junto, não tá dando certo. Eu falei, um dos nossos problemas é que nós éramos muito parecidos. E aí você ser muito parecido com o outro aos 20 anos, normalmente só vai dar briga. Essa é a verdade. Bom, eu tô lá no relacionamento, éramos muito parecidos, brigávamos muito. Chegou uma hora que falou, olha, não tem como, a gente só brigava, não valia a pena, e a gente termina. Não vale a pena ficar junto. Mas a gente estava na mesma faculdade, a gente fazia matéria juntos, a gente tinha colegas juntos. E aí, nesse processo, o que acontecia? Muitas indas e vindas minha e dele. Porque no momento que eu tenho esse término, que eu falo não, que eu não quero, mas eu venho para esse lugar, que eu tenho afeto, eu estou sentindo dor, o que vai acontecer é que no momento que a gente começa a vivenciar isso, ou seja, os primeiros efeitos dessa extinção, as nossas respostas emocionais elas vão vir com mais intensidade. Então, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir frustração, a gente vai sentir raiva, a gente não quer sentir assim, a gente está se sentindo rejeitado, a gente está se sentindo vulnerável, a gente está se sentindo pequeno e com medo de estar no mundo a partir desse momento. A gente vai tentar fugir disso. Como que eu fujo dessas sensações? Eu aumento minha busca, eu mando mensagem, eu ligo, eu começo a frequentar os lugares que eu sei que ele vai estar para a gente poder se encontrar. Eu tenho certeza, não tem nada melhor para você ter certeza do que um processo de extinção, seja o que for. No momento que você está ali e que você deixa de receber afeto, a primeira coisa que você sente é que você tem certeza que você queria aquele afeto. Parece que não importa que no dia anterior aquela pessoa estava te humilhando e te batendo, na hora que ela fala que ela quer ir embora e que ela sai, a sensação é que você precisa daquilo. Por quê? Porque a gente está buscando, na verdade, fugir das nossas tristezas, da frustração, da raiva, da sensação de rejeição. Basicamente, o que vai acontecer, e por isso que isso é uma coisa que não é banal e que prende as pessoas muito em determinados relacionamentos, é a abstinência emocional. Olha, vamos lá. Quando você tá numa relação que tem muito afeto e que tem muita troca, né? Tem muita pele, às vezes. Ou é isso, tem esse intermitente que uma hora vem, uma outra hora vai, não? A gente acha que não, mas o amor vicia, a paixão vicia. Se eu começo a vivenciar a dopamina, a queda dela,
daqui a pouco uma adrenalina, daqui a pouco uma dopamina, e eu começo a vivenciar essas emoções num ciclo de altos e baixos, quando eu perco isso, eu perco a droga. Eu perco isso, é como se eu estivesse perdendo a cocaína, que me deixava excitada e me movimentando no mundo. O que vai acontecer? A pessoa entra numa abstinência emocional. A pessoa começa a vivenciar aquilo de uma maneira tão intensa, a tristeza, a rejeição, o medo, a fragilidade, que ela faz o quê? Ela faz qualquer coisa para sair desse lugar. Ela se humilha e ela volta. Qual que é a consequência disso? Porque, olha, o que a gente está dizendo é que no momento que é tão difícil eu estar sem alguém, que eu volto para esse alguém, e eu vou lá e depois eu falo, não quero mais, eu saio daqui, daqui a pouco eu vou lá, eu não quero mais, eu saio daqui. E eu fico nessa relação do vai e volta, isso vai trazer consequências. A começar por você começar a viver relações chicletes. A relação do vai e volta. O meu namoro mais curto foi a minha relação mais longa. Eu ficava presa no ciclo do vai e volta. E isso é muito comum. Para vocês terem noção, fizeram um estudo e a estimativa é que 2/3 das pessoas que passaram por términos de relacionamentos, viveram relações assim. Viveram relações chicletes do vai e volta. E, entenda, eu não sou contra você querer voltar para um relacionamento. Casei, separei, não posso nunca mais voltar para a pessoa? Pode voltar até no outro dia se você quiser. Pode voltar daqui a um ano se você quiser. O problema não é o retorno. O problema é você voltar sem uma transformação do que era o problema. Porque o que acontece nesse vai e volta? A gente fica num vai e volta tão exacerbado porque a gente precisa viver aquilo ali, porque a gente não dá dando conta de lidar com as nossas emoções, que a gente precisa recomeçar. Vamos recomeçar, beleza. Só que o recomeço não significa cura. Para muitas pessoas que não conseguem superar relacionamentos, o recomeço, na verdade, é uma repetição de uma história com o intervalo que você deu de alguns meses. Mas se você vai e se você volta sem que as coisas tenham sido conversadas, explicadas, o que precisa ser mudado, o que cada um está disposto a fazer para aquilo ali, você volta para o mesmo problema, você silencia o problema, que daqui a 2, 3 meses você está vivendo na mesma coisa. É muito difícil a gente superar as pessoas, os nossos términos, porque existe um ciclo de repetição que nós ficamos presos nele. Você vivencia uma ruptura. A ruptura vai te gerar angústia, a abstinência emocional, você vai começar a se sentir triste, você vai começar a ficar com medo, a gente não quer ficar assim, a gente vai para a busca. A gente liga, a gente quer saber onde a pessoa está, a gente quer marcar uma última conversa, isso nos gera esperança, a gente vai atrás. Como que são os retornos de relacionamento? Cheios de promessa, vamos voltar, agora vai ser diferente, tudo vai mudar a partir de agora. Qual que é a sensação? Alívio. Estava angustiada, estava numa abstinência emocional, pronto, fulano voltou, minha droga acabou de chegar aqui de novo. Eu tenho uma sensação de alívio. Diante da sensação de alívio, ainda vai ter uma descarga emocional, que você vai sair daquele lugar, né? A reconciliação, é esperança, é uma alegria. Essa recompensa final que o nosso corpo sente, ela reforça o ciclo de repetição. Então, eu tenho uma ruptura que me leva para um estado de angústia, que para eu sair daquele estado eu vou buscar esse outro, né? Eu tenho esperança que as coisas vão ser diferentes. Eu retomo esse relacionamento com muitas promessas do que tudo vai acontecer e vai mudar. Eu sinto um alívio momentâneo, porque aquela angústia acabou de desaparecer agora diante desse outro. Eu ainda me sinto alegre e feliz. E no momento que isso acontece, eu reforço o ciclo. Porque se nada mudou, o que você reforça é o ciclo completo, que começa na ruptura, termina nessa esperança, que passa mais uns 2, 3, 4 meses, vocês entram numa ruptura novamente. E isso reforça um ciclo. Quando a gente vive vínculos muito instáveis, relações muito instáveis, que vai fazer a gente ficar mais preso nesse lugar,
A reconciliação muitas vezes não traz paz. Você não volta para o relacionamento e pensa, nossa, como eu amo estar com essa pessoa. Na verdade, muitos retornos, eles acontecem porque ele traz alívio. E alívio não significa que você está num relacionamento saudável. Você esquece que a pessoa te bateu ontem e você aceita voltar para ela hoje porque foi tão angustiante não saber o que seria a sua vida amanhã que você preferiu o alívio momentâneo daquela situação emocional que você estava vivendo do que você ter pensado efetivamente por que você estava voltando, por que você quer voltar. O que mudou, o que está diferente agora para eu querer estar nessa relação? A gente vai ver normalmente pessoas muito fusionadas nesse padrão de comportamento quando você tem casos de dependência emocional, né? Pessoas que têm apego ansioso tendem a não conseguir lidar bem com as emoções de angústia, dessa solidão que é produzida, que elas voltam e elas reforçam o ciclo, que elas estão sempre escolhendo pessoas que irão rejeitá-las em determinado momento, e isso reforça o ciclo para ela continuar buscando e continuar buscando e continuar buscando, porque no final ela busca o alívio da própria emoção da rejeição, ok? Então, a pessoa fica nesse processo. Você pode ter me ouvido falando, parece que não faz sentido. Por que eu busco uma situação que eu sei que eu vou ser rejeitada? Porque quando eu tô fora da situação, a sensação da rejeição maior se torna tão intensa que qualquer sinal que esse outro der, por menor que seja, gera a esperança do, não, agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. A consequência disso é que a gente vê muitas pessoas presas em relacionamentos abusivos. A gente vê pessoas que terminam relacionamentos, mas passam anos da vida dela e ela ainda tá naquele relacionamento. Ou ela tá ferida naquele relacionamento, ou ela ainda tá magoada naquele relacionamento, e ela continua ao longo da vida vivendo, carregando defuntos dentro dela, que muitas vezes impossibilita que ela, de fato, vivencie relacionamentos mais saudáveis. Então, a pergunta, e eu quero caminhar para o final discutindo isso com você, como que a gente lida com os términos? Né? O que eu faço para, quando eu fizer um término, ele seja definitivo? Depois que eu elaborei, entendi que essa relação não tá legal para mim, por isso X, Y, Z, e que eu preciso sair, como que eu faço isso, né? Como que eu faço um término ser um término definitivo e não um término que leve anos da sua vida no vai e volta de uma relação? Como que você faz isso? E a primeira coisa, olha só, é simples, mas é difícil. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é interromper o ciclo. Você precisa parar de abastecer o ciclo. Como assim? Na hora que você tem uma ruptura, mas você continua tendo contatos, você tem contatos ambíguos com aquela pessoa, enquanto você não mudar o seu padrão de comportamento, de parar de jogar gasolina no fogo, o fogo não vai se apagar. O que nós não entendemos, e isso talvez seja uma das coisas mais difíceis no processo de terapia, porque a pessoa chega no processo de terapia, ela quer que as coisas mudem. Ela quer não mais voltar para relacionamentos que elas sabem que é abusivo, ela quer não mais voltar para uma coisa que ela sabe que faz mal. As pessoas querem viver coisas diferentes, claro. Se alguém pudesse escolher, se eu fizesse uma enquete aqui, quem quer uma varinha mágica, um gênio que possa te oferecer 3 pedidos, eu acho que todo mundo aceitaria 3 milagres na vida momentaneamente. Olha que delícia. Nós queremos isso, a gente quer dormir, a gente quer acordar, a gente quer que seja diferente. Só que nós não entendemos que muitos dos problemas que nós vivemos, nós estamos alimentando eles. Como? Nós alimentamos com o nosso comportamento. Então, para você lidar diferente com o término, para você conseguir superar alguém, você precisa entender que o seu comportamento precisa mudar. Quais comportamentos que precisam mudar? Você precisa cortar o contato ambíguo, as conversinhas que dão a entender várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa parar o monitoramento em rede social, não te ajuda. Ah, o que eu faço? Eu vou bloquear?
Essa é uma decisão sua. Se de repente você não consegue, né, não ver, não monitorar e precisa ir para esse lugar, ok. Às vezes eu falo com o paciente, silencia. Você não precisa ficar vendo a pessoa entrar na sua timeline, no seu story, a cada 1 hora. Pare com o monitoramento. Pare de buscar sinais. A gente faz muito isso, né? Eu tô lá numa relação, tô acompanhando um caso assim, tem uma relação chiclete do vai e volta, vai e volta. A pessoa, ela tem esse padrão, né? De vez em quando minha cliente fala, vai voltar? Eu falo, mas vai voltar. Tem 2 anos que eu tô acompanhando e tem 2 anos que eu ainda não errei, tá? Pode acreditar em mim, esse caso eu ainda não errei. Aconteceu, brigava, terminou. Não, agora nunca mais. Eu falava, nunca mais? Vamos esperar. Rapidamente você vê que é um padrão que se repete. A pessoa às vezes nem se dá conta de que a cada X tempo ela vem e volta. Só que qual que é o nosso erro, vamos colocar, enquanto eu termino? A pessoa está voltando, ok. Como que você interpreta o retorno? Como que eu interpreto a mensagem que chega? Como eu interpreto, de repente, que a pessoa me coloca lá nos melhores amigos do Instagram? O que está acontecendo em relação a isso? Nós vamos interpretar de uma maneira que nos afague, nos acalme emocionalmente. Então a gente acha que é um sinal, a gente acha que agora a pessoa mudou, a gente acha que ela está mandando uma indireta. Você precisa parar de buscar interpretações escondidas dentro dos nãos que a gente está recebendo. Para você terminar e superar, né, lidar com uma relação de maneira que ela caia num estado de indiferença e não de ódio ou de rancor, por exemplo, você precisa colocar o comportamento do outro em extinção. O que isso significa na prática? Que agora eu não recompenso. Se aquela pessoa tinha o meu afeto, no momento que ela termina, ela não tem mais. Se aquela pessoa tinha o meu cuidado, naquele momento, ela não tem mais. Por quê? Porque se eu não corto, é o seu comportamento que alimenta o ciclo. Então você fica presa nesse ciclo. Eu lembro uma amiga minha, estava numa relação meio assim, e um dia ela virou para mim, ela falou, não consigo terminar. Eu termino e ela volta, e ela manda mensagem, e eu arrumo alguém, e ela arruma alguém, e ela faz questão de dar em cima de mim na frente das pessoas, já deu em cima de mim na frente da namorada dela, e manda mensagem, e faz isso, e faz aquilo. Ela foi me contando a história toda, contou. Quando ela terminou de contar, eu falei, você quer resolver? Ela falou, quero. Eu falei, olha só, eu vou te falar o que você tem que fazer, mas você tem que fazer. Eu falei, se você não fizer o que eu tô falando, é melhor a gente nem começar. Ela falou, não, pode falar. Eu falei, porque olha só, quando você decide, né, quando a gente precisa colocar um comportamento em extinção, você precisa entender que você não vai poder voltar atrás. Porque se eu começo a colocar aquele comportamento em extinção e passa lá 1 mês, 2, 3, eu não consigo, e eu volto, eu recompenso novamente o comportamento. Só que o problema é que agora, como eu recompensei no meio de um processo de extinção, aquele comportamento vai ficar mais forte. Ela falou, não, eu vou fazer isso. Eu falei, então a primeira coisa que você vai fazer. Ela falou, não quero bloquear. Eu falei, não tem problema. Mas a primeira coisa que você vai fazer, a partir de hoje, você não pode responder nenhuma mensagem. Nenhuma. Ela vai te mandar mensagem, ela vai perguntar como você tá, ela vai falar dela. Você não pode responder. Você, a partir desse momento, para você extinguir o comportamento de alguém, você tem que deixar de existir. Você vai fazer isso, vou fazer isso. Ela começou a fazer isso. Esses dias atrás, ela veio falar comigo. Ela falou, tem 3 anos que eu não respondo mais uma mensagem. Ela continua me escrevendo. Passa de vez em quando, me vê em algum lugar, manda mensagem, pergunta como que eu tô, e nananã, como se tivesse falado comigo ontem. Eu não respondo. A gente precisa entender que nós alimentamos os padrões de comportamento que nós estamos inseridos. Então, se você quiser romper, você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa parar de recompensar quando o outro vem atrás de você. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa, você precisa aprender a diferenciar o que é amor de alívio. A gente está chamando de amor muita coisa. A gente
banalizou praticamente essa palavra. A gente, quando você começar a sentir angústia, porque você precisa estar com aquele outro de qualquer jeito, você precisa se perguntar: eu sinto falta dessa pessoa na realidade, no que ela é comigo no dia a dia, ou eu estou sentindo falta de uma promessa de afeto que de vez em quando aparecia para mim? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. A gente está chamando de amor alívio. A gente está ficando do lado de pessoas que nós não gostamos e mantemos relacionamentos que não fazem sentido pra gente, porque a gente não consegue ficar sozinho, porque a gente se sente tão inseguro e tão pequeno, e a gente tem tanto medo, que é tão ruim, que a gente quer sair daquela praia quente e colocar o nosso pé num lugar fresquinho. Só que muitas vezes esse alívio momentâneo não faz você perceber que aquele fresquinho momentâneo esquenta mais o seu pé do que no outro lugar que você poderia estar. Porque na prática, muitas vezes, e isso acontece muito, né, em termos de relacionamento. O relacionamento estava ruim, 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 termina. Passa 6 meses. Ah, eu sinto tanta saudade disso, daquilo. A pessoa era tão maravilhosa nisso aqui. Ah, esse aqui era tão bom. Ai, meu Deus, por que eu terminei mesmo? Porque a gente consegue, a nossa cabeça, nos lembrar de todas as coisas boas, mas a gente esquece como era ruim estar ali. A promessa do afeto que eventualmente vinha, transa que era legal de vez em quando, a gente fica tão iludido quando a gente está na angústia da solidão, que aquilo ali parece que é a melhor coisa do mundo. Você precisa entender que são coisas diferentes. Se eu estou com alguém, né? Se eu volto com alguém pelo alívio momentâneo daquela angústia que eu estava sentindo, você precisa entender que talvez isso não seja amor. Você está mais por uma necessidade emocional de apego, que você não está conseguindo sair desse lugar, do que efetivamente porque você gosta e porque faz sentido para você estar ao lado daquela pessoa. Você precisa diferenciar essas duas coisas, ok? Terceira coisa, eu considero ela mais difícil, tá? A primeira é muito difícil e acaba que está relacionado a essa aqui. Porque se eu tô falando para você colocar o comportamento do outro em extinção, o que vai acontecer também é que o seu comportamento também entra em extinção. Então, eu tinha lá uma recompensa que aquele outro me dava e agora esse outro deixa de me dar. O que eu faço? O que eu sinto? Você precisa aprender a tolerar essas emoções. Eventualmente, algumas pessoas falam comigo: ah, eu me sinto tão criança, eu me sinto tão infantil. Por quê? Ah, porque eu tô sentindo isso, porque eu tô sentindo angústia, ou porque eu me sinto fraca, eu me sinto vulnerável, eu acho que eu não posso ter essas emoções. E no momento que a gente se fala isso, né, que isso vai acontecer, a gente vai falar porque a gente não consegue lidar com essas coisas, a gente erra, porque não é uma questão de você ser criança, adulto ou adolescente. Nós vamos sentir as emoções, mas é o quanto que você é capaz de tolerá-las, quanto que você é capaz de suportar, quanto que você é capaz de suportar um final de semana sozinho, um mês sozinho, né? Muitas vezes, quando a gente cai nesse vazio de um término, de alguém que vai embora, e a gente se vê nesse lugar quase que desesperados, porque aquele afeto, a recompensa que a gente tinha agora não tem mais, e a gente cai nesse vazio, um dos grandes erros é que a gente começa a interpretar isso como se isso fosse um destino. Então a gente cai, hoje uma pessoa falou isso pra mim, ela falou: nossa, tá tudo tão ruim, tão ruim, tão ruim. Quando que isso não vai passar nunca? Eu falei: não, isso vai passar. Ela falou: quando? Eu falei: quando eu não sei. Mas eu sei que isso é impermanente. A vida é impermanente. Então você está passando por um momento que é um momento difícil, né? Que você está se sentindo muito angustiado, que está sendo muito difícil para você. Não sei exatamente quando, mas sim, vai ter um outro momento que você vai estar vivendo outras coisas. A gente erra muito quando a gente começa a vivenciar uma dor emocional e a gente começa a se falar pra gente que o nosso destino vai ser aquilo ali. O nosso destino vai ser o vazio. O nosso destino vai ser a dor e o sofrimento. Vai doer sim. E é difícil sim. Mas vai passar. Vai passar. A minha irmã brinca, né? Minha irmã deu aula há muito tempo para criança
E uma das coisas que as criancinhas fazem é se morder quando elas estão com raiva. E cai, né? E bate, etc. E minha irmã brinca que uma das coisas que ela mais fazia quando ela era professora era colocar gelo em criança no recreio. Então tava ela lá com gelo na mordida, né? Na queda e tá lá com gelo e a criança tá gritando e não, para, tá doendo muito. E ela sempre falou, eu nunca me afetava pelo choro de dor. Sabe por quê? Porque ela vai ficar 20 minutos com gelo e vai doer muito e vai passar. Mas se a mãe dela chegar aqui com o braço todo inchado e roxo e eu não ter feito nada, vai ser ainda pior a situação. A gente precisa entender que existem momentos que vai doer sim, gente. Tem hora que você vai deitar na sua cama, que você vai chorar e você vai acordar no outro dia e você não vai saber o que fazer. Tem momentos que você vai se sentir tão angustiado, né, com vontade de chorar, com aquele negócio preso dentro de você, que você vai achar que você vai morrer naquele lugar e que nunca mais vai passar. Vai passar. Por quê? Porque tudo passa. A gente precisa aprender muitas vezes a sentir, e é difícil, mas a gente precisa aprender a tolerar. Se toda vez que vem uma emoção de angústia, de ansiedade, de rejeição, eu corro imediatamente para fugir dela e para escapar dela, você continua se ensinando que você precisa de um outro que te abusa, que te fere, e você fica às vezes uma vida inteira nessas relações extremamente ambíguas, ok? Então, aprenda a tolerar as suas emoções. Olha só, vou te falar a última coisa para eu terminar. É uma coisa simples, mas efetivamente, ou você faz isso, ou é difícil você mudar o ciclo, ou mudar a repetição que você vivencia. A última coisa, a quarta coisa, e talvez a mais importante, nem tão difícil, mas talvez a mais importante, você precisa aprender e você precisa reeducar o seu sistema emocional. Se o seu sistema emocional, desde a sua infância, foi alfabetizado na linguagem de uma instabilidade afetiva, do ora eu tenho amor, ora eu não tenho amor, e esse amor que é muito dúbio, né? E esse amor que vem aí como cuidado, mas como sufocamento, por exemplo, ou esse amor que vem como frieza e como colo, e você está habituada a isso a ponto de você entender que isso é o normal, não adianta só cortar. Às vezes a pessoa chega na terapia com problema no relacionamento, querendo se divorciar. Eu acho que as pessoas têm direito de se divorciar se elas querem, óbvio. Mas eu normalmente falo, espera um pouco, vamos ver, né? Vamos ver o que está acontecendo. Claro que vai depender de algumas situações que não tem muito para ver, né? A coisa já acabou tem muito tempo. E a pessoa vem para a terapia porque ela já está num processo de divórcio. Mas uma das coisas que eu falo é, vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender qual que é esse padrão. Vamos entender o que você está fazendo, o que o outro está fazendo. O que nesse processo é sua parte, o que é uma parte do outro. Porque muitas vezes quando a gente só cortar pode nos levar à repetição. Então, eu tô num relacionamento, eu começo a ter problema. Eu não faço uma análise do que aquilo tem a ver comigo, de quais são as minhas questões dentro daquilo ali, por que aquilo ali está sendo difícil ou não para mim, como que eu lido ou não com aquilo, qual que é a angústia que eu não estou sabendo lidar. Eu não consigo fazer esse exercício e a gente corta. Mas ao cortar, muitas vezes, ou você entra numa relação chiclete, ou você começa a sair e entrar de relações que parece que tudo que você está fazendo é arrumando figurinha repetida. Você está tentando completar algo e você não consegue. Por quê? Porque você fica numa repetição. Então, só cortar não adianta. Eu preciso educar o meu sistema emocional novamente. Eu preciso educar ele de maneira que ele aprenda que é possível se ter vínculo seguro, ok? É possível ter vínculo seguro, é possível ter afeto de maneira recíproca. E você tá me ouvindo falar e você pensa, tá, não é mais fácil eu arrumar alguém para viver isso? Ou, eu não consigo viver isso porque eu tô sozinha. Como que eu vou aprender a ter um ciclo, como que eu vou aprender a ter um vínculo afetivo seguro se muitas vezes eu ainda não tenho outro? Ok. Para você fazer isso aqui parece simples, mas não é. O primeiro vínculo que você precisa resgatar é o vínculo que você tem com você.
A gente fica muito preocupada, e eu sou uma grande defensora que a gente aprende a se relacionar se relacionando, a gente precisa viver para a gente fazer a vida acontecer. Mas tem uma coisa do vínculo, dessa aprendizagem que a gente tem, que a gente está sempre em alerta, com medo do outro nos deixar, com medo do outro nos abandonar, ou numa ansiedade louca para que isso não aconteça. E a gente não entende que tem um vínculo que a gente está ignorando, que é o vínculo que a gente precisa ter com a gente. Então, a gente faz muita referência na infância, muitas vezes, e a gente não entende que ali na infância os pais acabam dando para a criança muito do que ela precisa. E nós crescemos porque muitas vezes nem na infância a gente recebeu aquilo adequadamente, e a gente cresce e a gente precisa ser adulto. Esses dias me deram uma definição que eu falei, nossa, que difícil, hein? A definição era, adulto são as pessoas que fazem o que é preciso. Falei, nossa, eu conheço muita gente velha que não é adulta. É difícil? Porque olha só, para você criar um vínculo seguro com você mesmo, você precisa de constância para isso acontecer, você precisa de repetição para isso acontecer, você precisa de previsibilidade para isso acontecer, você precisa aprender a se dar previsibilidade. E você precisa aprender a previsibilidade. Até me perdi aqui, gente. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Para isso acontecer, tá, você precisa de previsibilidade, você precisa de constância. E você precisa de um contexto seguro de vínculo. Beleza. Como que você se dá isso? Como que você cria essa relação com você? A primeira coisa, você precisa se dar rotina. A rotina envolve previsibilidade. Se você sabe o que vai fazer amanhã, depois, e na sua semana, e no seu final de semana, e essa previsibilidade você passa a dar ela para você, para o seu corpo. Um sistema que está o tempo todo em alerta, porque ele não sabe quando o perigo vem, né? Ele não sabe como ele vai viver aquelas emoções, ele está o tempo todo no estado de alerta, ele passa a viver uma vida até confusa. Por quê? Ele não tem horário para nada, dorme a hora que quer, come quando lembra. A gente ignora coisas muito simples que melhoram e muito a nossa relação com a gente. Você precisa se dar rotina. O ideal é que você tenha horário para dormir e horário para acordar. De segunda a sexta? Não, de segunda a segunda. A gente precisa ter horário para comer, né? A nossa vida agitada, que eu como o que dá aqui porque eu tô meio sem fome. A gente está perdendo rituais que são importantes. E isso está fazendo mal à nossa saúde. Tenha o ritual de sentar para comer, saia da televisão, né? Tem o ritual de preparar uma mesa, de preparar a sua alimentação. Quando você faz isso de uma maneira constante, você está dando cuidado para você, ok? Então, se dê rotina. Segunda coisa, coloque movimento na sua vida. Algumas emoções, angústia, ansiedade, às vezes a própria tristeza, se a gente fica muito paralisada, essas emoções começam a ficar congeladas dentro da gente. O nosso corpo precisa de movimento porque ele também participa da cura. Quando você vai correr, sábado eu fui correr, eu falei, não, preciso correr. Corri 40 minutos. Gente, parece que tá saindo um negócio de você, assim, não sei se você já teve essa sensação. Você faz um treino pesado, parece que sai, aquele suor ali, tá saindo, parece que com as suas emoções, né? Aquela angústia diminui, a tristeza diminui. Quando você passa por uma situação, um término, você não tá cuidando de você, sua vida tá uma bagunça, e você fica paralisado, você vai ficar parado na angústia, na ruminação, e a tendência é que você venha para impulsos, por isso que você fica voltando para lugares que você sabe que você não deve voltar mais, ok? Então, coloque movimento na sua vida, as suas emoções precisam processar e muitas vezes o nosso corpo vai ajudar elas a fazer isso. Se dê estabilidade, era isso. Você precisa de previsibilidade, você precisa de constância, e você precisa de estabilidade. Aí você tá me escutando, você pensa, a Adriana tá maluca hoje, né? Porque nesse mundo doido que a gente vive, que a gente não sabe se a gente tá prestes a entrar numa terceira guerra mundial ou não, nessas relações extremamente voláteis que tudo passa e
tá uma coisa maluca, como que eu tenho estabilidade, né? Como que eu tenho estabilidade? Entenda, a gente está falando de uma construção de uma relação sua com você. É você que está precisando se dar. Você precisa se dar rotina, você precisa se dar movimento e você precisa se dar estabilidade. Como que eu faço isso? É muito simples. Você começa a se dar estabilidade quando você começa a cumprir as promessas que você faz a você. E não de uma maneira violenta ou punitiva, mas com amor e cuidado. Não, não quero ir. Então, eu sei, também tô sem vontade. Você tem que dar uma de doida, você com você mesmo. Mas no momento que a gente está fazendo isso, e eu vou fazer porque a gente tinha combinado que ia ser desse jeito hoje, a gente vai fazer e você se vence naquele momento, você se dá cuidado. E no momento que você faz isso de uma maneira constante e você começa a ter uma repetição disso, você começa a ensinar para você mesmo que você consegue cuidar de você, que você consegue estar com você. Quando você começa a fortalecer a relação que você tem com você e começa a se dar as coisas que você precisa, não é que o afeto do outro perca poder, não é isso, porque a gente sempre vai precisar. Mas é como se você conseguisse comer e você se sente minimamente satisfeita a ponto de não aceitar qualquer coisa que te oferecem. Essa é a diferença. Quando você tem um vínculo muito empobrecido com você mesma, você passa fome emocional. Você só se critica, a sua vida é uma bagunça, você não consegue organizar nada, você não consegue se dar estabilidade nenhuma. Quando você não consegue se fornecer isso, a gente acaba buscando que o outro faça. Mas quando vem do outro, vem muitas vezes com controle, que é uma coisa que você também não quer. Então, você precisa fortalecer a relação que você tem com você. Se dê rotina. Sempre que eu falo isso, eu falo, tá, mas é de segunda a segunda. Quando eu falo de regular o horário de sono, por exemplo. Muita gente não quer. E nós estamos buscando milagres enquanto existem coisas reais que a gente pode fazer, mas a gente não quer fazer. Você precisa começar a construir essa relação. Quando essa relação está fortalecida, a gente vai para a próxima coisa que você precisa fazer. Você precisa começar a investir em relações que sejam recíprocas. Olha só, às vezes eu falo isso com meu paciente. Mas não sei o que, fulano e tal. Olha só, o que fulano já falou que quer com você? Nada. E o que você está esperando? Não, porque dessa vez você está lá dando, e o outro não retorna. Esses dias uma pessoa falou comigo, porque a vida é muito ruim, a vida é muito difícil, eu nunca vou conseguir ter relacionamento, porque os últimos 2 relacionamentos que eu tive, as pessoas me rejeitaram, não me quiseram. Eu falei, é verdade, você tá certa, eu acompanhei todos os 2. As pessoas falaram para você que elas não queriam nada, o que você fez? Você investiu. Você passou 1 ano investindo numa relação com a pessoa que te falava toda semana que não queria nada. Você fez isso. Ok, terminou, foi pro próximo. O que aconteceu? Você investiu de novo. A pessoa falava que não queria nada e você continuava investindo. E você investiu seu dinheiro, e você investiu seu tempo, e você investiu suas emoções. E aí agora você está se contando que você é rejeitado e que nada nunca dá certo, porque 2 relações que te falaram que não queria nada, você continua investindo. A gente precisa aprender a escutar, a acreditar no que as pessoas estão nos dizendo e a falar, ok, eu vou investir sim, quando for recíproco. Quando você aprende a ter relações recíprocas, isso em tudo, tá, gente? Não é só no amor, não. Nas suas amizades, no seu trabalho. Quando as suas relações passam a ser recíprocas, porque você investe, tem um investimento do outro, o seu sistema nervoso começa a reaprender que o afeto, ele não precisa vir misturado com dúvida, com ausência, com insegurança. No momento que eu tenho essa relação que vai e volta, e eu ouço não é que eu não vou ouvir não, eu ouço não, mas isso não significa rejeição, né? Eu tenho ausências claras que são ditas, que são faladas, eu tenho coisas que são esclarecidas. Quando essa relação é construída,
eu começo a aprender que eu não preciso ter um amor sempre volátil para eu achar que isso realmente é amor, ok? E a última coisa para eu terminar. Você precisa fazer terapia. Olha, eventualmente eu fico me perguntando o que eu estou fazendo enquanto terapeuta, porque tem muitos momentos que eu tenho dúvidas, tem hora que eu não sei direito o que eu estou fazendo, ou por que eu estou ali. E é isso, né? Tem hora que a gente não tá com uma cartilha de técnicas que você tira e que você fica fazendo o tempo todo. O que é a terapia? Para muitas pessoas, a terapia é uma experiência de relação segura. Muitas pessoas vão viver na terapia coisas que elas nunca viveram fora. A terapia é um espaço que elas vão ter para que elas possam sentir, para que elas possam perceber as suas repetições e para que elas possam viver isso sem o risco do abandono, sem o risco da humilhação, sem o risco delas serem julgadas. A terapia é esse lugar. Só que a terapia é um lugar ainda mais desafiador, sabe por quê? Porque hoje nas redes sociais tem milhões de coisas. Tem coaches de relacionamento, tem psicólogos, etc e tal. Existem uma série de pessoas falando, venha fazer terapia comigo para eu identificar os seus padrões de repetição, ou faça isso aqui, tá. Ok, um monte de coisa que eu te falei aqui, você provavelmente até sabia, né? A importância de você ter uma rotina, a importância de você estar com o seu corpo em movimento, a importância de você cuidar bem de você. As pessoas sabem disso. A importância de você ter relações recíprocas, todo mundo sabe disso. Qual que é a importância da terapia? Para que o paciente está vindo para eu falar uma coisa que ele já sabe? E aqui que a terapia faz diferença. Porque a terapia não é um lugar que eu vou te falar o que você tem que fazer, porque provavelmente você já até sabe o que você tem que fazer. A terapia é um lugar que o psicólogo consegue te ajudar durante o processo para que você faça isso. Porque muitas vezes, para você conseguir fazer isso, às vezes você tem que falar e repetir, identificar, pensar, caramba, me abandonei de novo, né? Não, peraí, deixa eu voltar. Existe um distanciamento gigantesco entre o que nós sabemos que a gente precisa fazer e, de fato, a gente conseguir fazer o que nós sabemos que precisa ser feito. A terapia é o espaço que te ajuda na segunda coisa. Não só te dizer o que você tem que fazer, porque você nem precisa de um psicólogo mais para isso. Mas a terapia é o espaço que permite a repetição sem um abandono, permite a fala sem um julgamento, permite a expressão emocional sem a humilhação. Quando isso acontece repetidas vezes, aí sim, você consegue processar essas coisas e você consegue entender a importância da relação com você mesmo. Porque, no final das contas, talvez superar um relacionamento não seja de fato esquecer. Seja mais sobre a gente ter coragem de não se abandonar como a gente costuma fazer várias e várias vezes para ficar atrás do outro. A gente abandona os nossos sonhos porque a gente tem medo do que o outro vai pensar da gente. Muitas vezes o processo de coragem começa quando você marca a sua terapia, quando você chega diante de alguém lá que você não conhece no início, né? E que você vai passar talvez anos ainda sem conhecer profundamente aquela pessoa, mas no momento que você agenda, que você permite ir, falar e repetir e se ouvir, é no momento que você permite não se abandonar. Talvez as grandes mudanças na nossa vida estão exigindo da gente pequenos passos. E às vezes o primeiro passo que você precisa dar é marcar sua terapia. Ok? Você ouviu tranquilamente. Se fez sentido, compartilha com alguém e segue o canal para não perder os próximos. E lembre-se, a vida nos pede coragem. Até a próxima.